se coloca que o otimizador das reciclagens foi inexorável a vontade de acertar. Que técnicas você utilizou para fazer essa transição entre a Sirlene que sofria, que se incomodava com as suas coisas, e passar para esse outro patamar de mais tranquilidade, de estar mais tranquila consigo própria e conseguir assistir mais pessoas? Quais as técnicas que você utilizou para isso? Tem algumas assim que vale a pena a gente colocar aqui, que eu acho que vai ser bem prático. Quem tiver interesse pode ver no livro também, tem mais algumas outras, a gente não vai conseguir explorar todas, né? Mas, por exemplo, uma muito importante. Nós falamos anteriormente sobre a desperticidade, que é a desassedialidade permanente total. E a pessoa que vive isso é o ser desperto, que é o desassediado permanente total, né? Então ele não tem assédio, não tem interferência, embora ele assista uma quantidade enorme de pessoas. Então, na hora que eu estava num momento mais imaturo, né? E essas imaturidades nossas que fazem realmente a gente não ficar bem, né? E nesses momentos, assim, eu trouxe para mim uma técnica, uma frase, que eu lembrava na hora que eu estava no meio do problema. Era assim: o que o ser desperto faria nessa situação? Ele faria o que você está fazendo aqui? Quer dizer, aí você começa a pensar, não, se o ser desperto é mais evoluído, ele não estaria nesses pensamentos, nesses sentimentos, essas emoções todas egoístas, essas coisas de ego, egocêntricas que você está tendo aí no momento. Então, se eu quero evoluir, não tem sentido, eu preciso reperspectivar. Então, trazer esse pensamento do que o ser desperto faria nesse momento agora, e pensar nisso, eu me dava assim, o mínimo de disciplina de poder pensar nisso na hora que eu estava no meio da crise. Eu preciso pensar nisso. E eu ficava um pouquinho pensando e refletindo. Lá pelas tantas aquilo reperspectivava. Não, opa, tá tudo errado aí. Não é bem isso que eu quero, então eu tenho que mudar. Isso 1, 2, 3, quantas vezes, não sei quantas vezes aconteceu e eu fiz, né? Não existe técnica que se aplica uma vez só, você vai insistindo até aquilo mudar, né? Aí uma outra derivada disso, que também me ajudava muito e me trazia, assim, me conectava mais com os amparadores extrafísicos. Que eu pensava assim, poxa, o que os amparadores extrafísicos, os amparadores fariam se tivesse nesse meu momento agora aqui? Como é que eles agiriam? Era assim? E aí, na hora que eu pensava isso, nossa, eu tô mais para assediador do que para amparador nesse momento, então eu tenho que mudar isso daí, eu tenho que ser par, né, tá ombro a ombro com as pessoas com quem eu quero estar, com as consciências extrafísicas com quem eu quero estar andando à frente. E aí, quando eu pensava nisso, a coisa melhorava. Aí os amparadores extrafísicos conseguiam me abordar, conseguiam me inspirar, conseguiam me tranquilizar. E aí a coisa foi andando, né? Então esse exercício comparativo faz você parar e tira você daquele, né, daquele turbilhão, né, de maturidades e faz você pelo menos pensar no assunto, né?